Muito bem tornado, tifoso bianconero. Tchau, tifoseria bianconera, torcedores da velha senhora. Hoje, dia 19 de março, véspera da grande Copa das Nações. Pois é. Antes, dizer para vocês o seguinte, fim do mês tem sorteio de uma camiseta personalizada feita, não é a camisa de jogo da Juventus, é aquela camisa que você já conhece aqui do Fenestra. Para isso tem que ser inscrito, então já sabe, ativa o nosso sino. Hoje o sino está todo no formato do Etna, portanto, não fique fora. E claro, espalhe para os seus amigos que tem um canal que fala da Juventus de Turim no Brasil, caso eles gostem do futebol italiano ou simpatizam com a Juventus. E você, muito obrigado a você que curta, você que comenta. Quanto mais curtidas, o canal cresce, e quem tem a ganhar com isso não sou eu não, porque eu não vivo disso. É você que vai ter sempre mais informações da Juventus de bastidores, como uma preciosa informação que eu trago para vocês hoje. Eu não ia nem fazer um vídeo, mas como tem uma informação muito preciosa, e você merece, e para não ficar muito curto também, já vou encaixar um outro assunto, e é por esse assunto que eu vou começar. Lembram aí do último vídeo? Foi o último, né, que eu fiz? Né? Falando do último que eu fiz, olha a rima, o futebol raiz, né? Alô, pessoal da TV Cazé, futebol raiz, não é mesmo? Pois bem, o futebol raiz das pessoas que brincam de jornalismo e não são niente, custou à Fiorentina, ou vai custar à Fiorentina, a multa de 50 mil euros. Mas é futebol raiz, tá? 50 mil euros pela aquela coreografia provocativa com a Juventus. A Fiorentina quer recorrer, está alegando que isso já foi feito pelos torcedores do Milan, por exemplo, contra a Inter. Ao invés de eles terem vergonha na cara e identificar os fulanos que fizeram isso, porque dá para identificar, eles estão mais preocupados, né, em recorrer disso. Porque se a Fiorentina repetir o futebol raiz, TV Cazé, eles vão ter a suspensão daquele setor. Ou seja, curva vazia, sem nenhum torcedor. Mas é o futebol raiz. Por falar nisso, lembram que eu falei dos 39 mortos? Olha a imagem que circulou. Vários amigos meus na Itália postaram isso e eu vou mostrar para vocês. Imagem de domingo. Esse imbecil, para não falar outra coisa, né, ali, como tantos outros, se vangloriando dos 39 torcedores que morreram na final da Champions em 1985, conforme eu falei para vocês no último vídeo. Não é novidade para mim. Eu vou aqui dar os parabéns, eu não conheço essa figura pessoalmente, ao garoto que foi o único torcedor, de fato, que ficou lá no estádio com um cachecol da Juventus. Foi muito heróico da parte dele, né? Porque estar ali no meio desses pseudo-torcedores que comemoram a morte, né? Viu, Cazé TV? Quero ver se vocês têm culhão para mostrar essa imagem e dizer que é futebol raiz. Olha lá que provocação, os caras morreram lá. Futebol raiz. Parabéns para vocês da TV Cazé. Tô nem aí, tá? Eu não sou ninguém perto de vocês e nem quero ser, porque eu tô em outro nível, tá bom? Aqui a gente fala na lata as coisas. Respeito ao ser humano. Não tô aqui falando de cor de camisa. Tô falando de respeito ao ser humano, tá? Eu era criança, eu assisti isso pela TV, pessoas morrendo em campo, e isso gerou um trauma muito grande. Eu só fui em um estádio de futebol depois de adulto por conta disso. Isso não tem nada de futebol raiz. De qualquer forma, 50 mil euros não é um dinheiro muito interessante, né? Não é um dinheiro qualquer. Vai pesar nos bolsos da Fiorentina e que sirva de lição, tá bom? Porque a Juventus, quando teve lá dois imbecis, não foi a torcida inteira, não foi um coro, dois imbecis que insultaram o Lukaku, sabe o que fez a Juventus de Turim? Reconheceu, um era maior de idade, outro era menor. O maior de idade está proibido por toda a vida de entrar no Allianz Stadium. E aí cabe às autoridades da Itália
se ele vai poder entrar num estádio em Roma, num estádio em Firenze. No Allianz ele não entra mais. E o menor de idade está proibido por 10 anos de entrar no Allianz Stadium. Porque essa é a diferença entre nós e vocês. A gente identifica o infeliz e pune. Vou mais longe. Há 4 anos atrás, né, quando faleceu o David Astori, jogador da seleção italiana e da Fiorentina, a Juventus saiu de uma partida da Champions em Londres, saiu de um jogo difícil lá. A gente ganhou aquela partida, classificou, tiramos o Tottenham, não foi? A Juventus alugou um jato, voltou para a Itália. Né? Na verdade, quem alugou foi o Buffon e o Allegri. E aí, o time inteiro quis vir junto, sabe para quê? Para participar do velório e do enterro do Astori. O único time na Itália que foi no velório do jogador da Fiorentina. Para quem não sabe, os velórios na Itália são feitos dentro de uma igreja, das igrejas, né? Com o corpo presente nas igrejas. O único time da Itália que esteve ali no velório do jovem Astori, que perdeu a vida cedo dentro de campo. Ele teve um problema no coração num jogo, não sei se vocês lembram, acho que já faz 5 anos, né? 5, 6 anos. Era só o Buffon e o Allegri, e aí o time inteiro levantou a mão e falou, a gente também quer ir. Foi o único time, e essa cena emblemática, o time inteiro da Juventus chegando na igreja, com aquele mundaréu de gente. Essa é a diferença de nós para vocês, da Fiorentina. Esse assunto me dá nojo, me dá asco. Eu queria falar o seguinte para vocês. Agora é a informação, não digo preciosa, mas preciosíssima. Muitas vezes, eu já falei aqui um tempo atrás, uns 2 anos atrás, que às vezes o torcedor, e eu me coloco nisso também, apesar de ter uma informação aqui, outra ali, a gente nunca sabe o que acontece dentro da instituição, dentro do clube. E aí a gente fica, incompetente, não sei o quê, papapá, né? Sem entender o contexto das coisas, né? Quando eu falei recentemente, por exemplo, né? O Ferreiro, o cara é incompetente, o presidente, ele não é incompetente. Se ele foi colocado lá para ajustar as finanças e ele é um cara da contabilidade, eu só posso falar que ele é incompetente se ele não conseguir ajustar as finanças. Ele não é um cara do futebol. Mas então por que o Elton não pôs um cara do futebol? Porque nesse momento a Juventus tem que ajustar as contas. Então perceba como o clube está certo e o torcedor está errado. Claro que a gente cobra o resultado esportivo, isso é uma outra história. Estou usando isso como exemplo porque muita gente questionou domingo, inclusive eu, quando eu falei que o Giuntoli tinha que colocar a cara, o Giuntoli deveria já dar demissão ao Thiago Motta. Por quê? Porque o Giuntoli tem carta branca. O Elkan deu carta branca quando contratou o Giuntoli. Ele falou, você vai ser o responsável pelo futebol geral. Contratação, vendas, questão de vestiário, ir na imprensa falar. O futebol está nas suas mãos. O Elkan deu o poder máximo. E como eu falei no último vídeo, eu falei, abre o olho, Giuntoli. A informação que eu tenho é a seguinte: neste momento, e quando eu digo esse momento é pós-jogo contra a Fiorentina, nesse período de data FIFA, antes do jogo contra o Gênova, o Giuntoli não está autorizado a demitir o Motta. No ano passado a gente questionava, por que não demite o Allegri? Por que não demite? Ele ia demitir quando acabasse o campeonato. A Juventus garantiu a vaga na Champions, e aí ele demitiu o Allegri e colocou o Monteiro nas 2 últimas partidas do campeonato. Ele não tem esse poder neste momento. Lembra que o Elkan estava viajando, estava aqui no Brasil? Ele não tem esse poder. Essa é a informação que eu tenho, que neste momento ele não pode mandar embora o Giuntoli. E aí eu deixo a pergunta para você, caro torcedor, caro tifoso. Por que o Giuntoli nesse momento tem os seus poderes limitados? Se ele é o cara de confiança do Elkan pro futebol? Interrogação. Por quê? Não tenho a confirmação, mas eu posso juntar os pontos. Eu não tenho ainda essa confirmação.
Porque o Giuntoli está balançando no cargo. Simples. O Giuntoli não está garantido. Porque se a Juventus não conseguir chegar na Champions, não é só o Motta que vai cair. É quem contratou o Motta também vai ser colocado como responsável, pela situação. Lembram que eu falei que vai doer no bolso? Pois é, o Elkan não vai fazer recapitalização. E se a Juventus sair, ou melhor, não ir para a Champions, esqueçam Veiga, esqueçam Colomani, adio Ildiz, o novo Del Piero. Tô sendo irônico, tá? Do Del Piero. Adeus vários jogadores. Então, a informação é essa. O Giuntoli realmente não está 100% garantido no cargo. O Motta tá lá, sabe? E o Giuntoli tá um pouco mais em cima, se segurando e olhando pro Motta. Tipo assim, Motta, larga do meu pé, larga, cai você sozinho. Mas o Giuntoli tá começando a balançar. Porque para ele não ter o poder de mandar agora embora, obviamente que se a Juventus, tomara que não, perder do Gênova de 3-0 em casa, a ordem vai vir de cima para mandar embora o Motta. Mas isso não garante o Giuntoli na próxima temporada, porque se a Juventus não classificar, vocês podem ter certeza que no final a cabeça do Cristiano Giuntoli também vai rolar. Mas vai rolar igual aqueles provolone, daquelas festas tradicional que tem na Itália, que você joga o queijo e o pessoal corre atrás. É bem legal isso aí, procura no YouTube, né? Não sei que cidade que tem agora, me foge. Enfim. Pois é. Então vejam, por mais que o Elkan seja, e eu também sou, por mais que ele seja ferrarista, ele não rasga dinheiro. E a falta de uma classificação na Champions é pesado. Então esse é o vídeo, tá? Para falar para vocês que o Cristiano Giuntoli, antes que vocês ataquem quem está lá em cima no topo da instituição, saibam que eles estão olhando com carinho para o Giuntoli, com carinho de maneira irônica. Nos vemos amanhã para falar do jogo da Itália contra a Alemanha. Amanhã tem um vídeo de camisas, amanhã é imperdível, tá? O vídeo das camisas amanhã é um vídeo que eu devo soltar aí meio-dia, 1h, meio-dia, vai. Imperdível. Aliás, os próximos episódios das camisetas vocês vão ficar doidos, porque tem camisa e tem umas histórias fantásticas. Vocês não vão acreditar. Eu sou muito louco pela Juventus, vocês não vão acreditar. E a gente volta para falar à noite rapidinho do jogo da Itália contra a Alemanha. Afinal de contas, é um clássico do futebol mundial, apesar do Gravina, tá bom? Like no Finestra Bianconera, sempre Forza Juve. Fino alla fine, tinha mais uma coisa para eu falar, acho que não era tão importante, mas enfim. Nos vemos em breve. Cuidado, Giuntoli. Cuidado. Eu não vou dizer que a tua batata tá assando, mas a pizza da tua borda tá começando a queimar.